Olá, oi minha gente, trazendo aqui uns recados do céu astrológico, como volta e meia eu faço, e agregar aqui que, olá, tudo bem? Então, vou trazer aqui esses recados do céu astrológico, pessoal, que eu não vou nem comentar nessa nossa conversa aqui, nesse nosso conversê, sobre as questões coletivas e as questões, vamos dizer assim, climáticas, porque essas continuam muito desafiadoras, tá? Então, a gente já tem um cenário, um panorama, então não vou ficar reafirmando esses desafios, né? Que a gente já sabe, pelo menos hoje. Então, o que eu quero falar? Eu queria falar que hoje é sábado, dia 26 de abril, né? E nós podemos, já hoje, começar a nos preparar, de certa forma, né, para a lua nova, né, que vai acontecer a 7 graus de touro, amanhã, no domingo, no dia 27, na parte da tarde, né? E essa lua nova, ela vai estar reverberando nas nossas psiques e de todos os seres humanos até o dia 12 de maio, quando ela vai se tornar cheia, e ela vai se tornar cheia em Escorpião. Bom, como amanhã, então, a lua é nova, ela significa que a lua e o sol vão estar no mesmo grau, os dois juntinhos, a 7 graus de touro, né? E o que é isso, então? Isso significa uma energia muito forte, gente, muito intensa para a gente iniciar coisas e realizarmos essas coisas objetivamente. Então, é um período da gente parar e pensar o que a gente está precisando realizar objetivamente, né? E para começar, né? Então, é da gente sair da imaginação, daquilo que a gente está lá imaginando que queria tanto, para partir para a realização, né? Ver que recursos a gente precisa para realizar aquilo, né? Bom, mas ocorre que essa lua nova em touro, ela tem umas características especiais, porque ela se encontra, como esse ano é sempre assim, a gente sempre vai encontrar pressão, ela se encontra muito pressionada também, sabe? Como é que ela está pressionada? Ela está fazendo ou vai fazer uma quadratura, né, com o Marte em Leão, com o Plutão em Aquário, que esses dois permanecem fazendo uma oposição, porque eles estão fazendo oposição hoje, por exemplo, e tudo mais. Eles já vêm há tempo assim se configurando dessa maneira, né? E essa energia dessas quadraturas com essa oposição, ela é muito significativa e ela, na verdade, é muito poderosa. E ela fala de rupturas, fala de rupturas que são fortes e são importantes, quer dizer, de uma energia que nos dirige para realizar essas rupturas. Então, a gente pode ou deve unir a interpretação desse céu, né, quando a gente entende a conjunção dessas forças, lua nova em touro, mas com esses aspectos, né, com Plutão e com Marte, e eles dois entre si, né, a gente precisa entender o que significa isso, né? Então, nós precisamos nos preparar para a gente saber finalizar situações, que são as rupturas, né? Romper, finalizar situações, hábitos, condicionamentos, com muita determinação, com criatividade e com coragem. Quer dizer, coragem é a verdade do nosso coração, que esse Marte em Leão está constelando dentro de nós, né? Não é a gente não ter medo, é a gente fazer valer a verdade do nosso coração, né? E começarmos, né? A gente termina e ao mesmo tempo, né? Para dar espaço, para dar propiciar o processo da gente começar a caminhar numa nova direção. E eu já vou falar daqui a pouquinho com vocês que nova direção é essa, né? Que esse céu está propondo, em que assuntos, digamos assim. Agora, o cuidado que a gente precisa ter com essas energias todas aqui tão presentes é tanto terminar como começar a partir de uma visão sobre nós mesmos e nós mesmas e sobre a vida,
mais profunda e mais sensível aos valores de um ser humano que sabe que ele é humano e sagrado, é humano e divino, e que percebe que os outros também o são, não é só a gente, né? Que os outros e outras e o que nos cerca também é. Essa percepção muito profunda, que algumas pessoas podem achar que é mística, mas todos temos uma mística dentro, de que tudo é sagrado. Então, como é que eu me relaciono com coisas que são sagradas, né? Comigo mesmo e com tudo que está à minha volta. A gente tem que ter essa consciência nesse momento, com essa configuração, porque sem ela, essa quadratura, né, do Sol-Lua, com o Marte em Leão, com o Plutão em Aquário, e eles em oposição entre si, e são todos esses signos, tá, gente? Touro, Aquário e Leão são signos fixos. Então, tendem a ficar, a ter essa energia de ficar fixado em alguma coisa. Então, se a gente não tiver esse senso de profundidade que está constelado no céu, simultaneamente através da Vênus que continua em peixes, da cabeça do dragão que continua em peixes, do Saturno que continua em peixes e do Netuno que está em Áries e está fazendo um belo de um trígono com o Marte, sabe? E um sextil com o Urano. Então, esse outro lado do mapa, que também vai estar se manter configurado, nos ajuda a ter essa percepção que eu estou chamando de profunda, de mística até de certa forma, mas é um misticismo com o pé no chão, entendeu? Para tornar a vida aqui e agora melhor. E que a gente precisa estar com isso, porque senão esses aspectos de quadratura e de oposição entre o Sol, como eu falei antes, a Lua em Touro, Plutão em Aquário e o Marte em Leão, vão despertar ou estão avisando que em nós está bem desperto também o nosso lado mais teimoso, a nossa teimosia, sabe? O nosso lado que tende a ficar fixado nas coisas, né? E só enxerga do jeito que a gente quer. Portanto, fica mais ativado em todas as pessoas as atitudes impositivas e autoritárias, a arrogância. A gente já está vendo isso acontecer, porque essa configuração de Marte e Plutão já está acontecendo aí, né? Há algum tempo. O narcisismo, sabe? Aquela coisa que eu penso em mim e que determina uma indiferença, né? Em relação à consequência dos nossos atos para os outros. A gente, né, poder não olhar para os outros como deve. Logo, fica propício a uma falta de ética dentro das relações, a um desamor, né? Porque, né, quem pensa só em si não está considerando a outra pessoa. E por isso é propício, inclusive, à violência, à destrutividade sem ética. Então, por isso que é necessária essa conjugação de forças dentro de nós. E é claro que a gente tem que saber, e eu continuo reforçando uma coisa que eu já falei semana passada, a gente não ir entrando em qualquer briga, a gente ter a percepção do que os outros podem estar sendo tomados por essa energia e por não se trabalharem, não desenvolveram esse outro olhar mais profundo, sabe? E a gente não enganchar, porque isso é problema da outra pessoa, e a gente se preservar, e também ver se a gente, por acaso, não se distraiu e não está sendo, né, narcisista, não tá sendo levado por uma teimosia, quero que seja feita do meu jeito e acabou, né? Então, é um período da gente se dar conta disso. Agora, o que eu queria, junto com isso tudo, para vocês, é que essa lua nova em Touro, o que ela aponta mesmo, né? Então, voltando lá para um significado que seja mais construtivo para nós, né? Ela é essa energia da gente se preparar objetivamente para começar a fazer coisas, para melhorarmos a nossa qualidade de vida, sabe? Então, para a gente estar atentos e atentas para melhorar o quê? As coisas que têm uma relação com a energia taurina, a nossa alimentação.
É um período da gente, sabe, poder se dedicar e ficar mais fácil a gente cuidar da nossa alimentação saudável, aquela que vai nos dar energia e saúde, a gente lidar com o nosso corpo, sabe, com mais consciência e com mais fazendo coisas, os exercícios que precisa, que a gente fica postergando, e tudo que possa envolver a nossa saúde, os cuidados, de repente, de fazer algum tipo de consulta, ou, enfim, o que a gente precisa para cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde. A qualidade, obviamente, dos nossos relacionamentos, né? O que eu ofereço, né? A qualidade do que eu ofereço, a qualidade do que eu recebo, né? Para gerar o equilíbrio entre essas coisas. Touro tem a ver muito com trabalho. Então, essa ênfase taurina está nos pedindo para a gente dar uma olhada na nossa relação com o nosso trabalho. Qual é o significado dele para nós? Tem significado? Não tem? É só para ganhar dinheiro? O que a gente pode fazer para tornar isso que a gente passa, às vezes, a maior parte dos nossos dias vivendo, que é o nosso trabalho, ou aquilo que a gente produz, né? Mesmo que seja dentro da nossa casa, porque é um monte de trabalho para quem trabalha em casa, né? Pela família também, é um trabalho que não para. Mas o que eu posso fazer para dar significado para aquilo que eu faço, para mim mesmo, sobretudo? Porque não importa muito o que os outros estão pensando, assim como a gente está lidando com aquilo, né? É um período que é importante a gente olhar para as nossas finanças, né? Para ver como a gente está lidando, na verdade, pessoal, com a realidade. Eu sou uma pessoa que sei lidar com a realidade, ou eu escapo, eu fico negando a realidade. Ou eu exagero a realidade para me colocar no lugar da vítima ou da desesperada, porque daí eu tenho um ganho secundário, ou do desesperado, né? Tem tudo isso. Ou eu tenho uma relação adequada com a realidade, né? Que inclui a autorização da gente poder ficar triste, a gente poder chorar, quando a realidade é triste, né? E a gente não tem que engolir isso, muito pelo contrário, tá? Bom, então é um período desses dias todos até a lua se tornar cheia lá no dia 12 de maio, para a gente ver se o que a gente está escolhendo para a nossa vida ressoa, tem um link com o nosso propósito maior de vida, né? É como se fosse um período da gente cuidar da nossa ecologia pessoal muito, sabe? Da nossa natureza, né? Interna, interior, e de como é que a gente vive do lado de fora, porque senão o que a gente vive do lado de fora agride a natureza interior e isso fica, né, uma coisa complicada, né? Então, essa lua nova eu acho que é uma grande convocação, pessoal, para a gente cuidar dos nossos corpos. E aí eu vou repetir aqui, para que o nosso dia a dia seja mais confortável, seja mais prazeroso, seja mais sensual, no sentido do prazer de sentir o que a gente está vivendo no sexo e fora do sexo. A sensualidade é em tudo que a gente vive. E é para isso, porque touro tem a ver com isto, sabe? Então, é um tempo da gente tornar mais confortável, sabe, as coisas para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, né? A gente alimentar, dar uma boa comidinha de conhecimentos bons para o nosso corpo mental e para as nossas reflexões. Obviamente, para o nosso corpo emocional, a gente saber o que a gente sente, o que a gente precisa, o que nos impulsiona por conta das nossas feridas e a gente cuidar delas, como a gente sempre fala aqui na Terra de Rudá. Bom, e para o nosso corpo espiritual, a nossa ligação com o sentido maior da vida. O que está bom em relação a esses corpos? O que está faltando? O que eu posso fazer para melhorar efetivamente, né? Então, botar a mão na massa. Sair do, eu queria tanto, não sei o que, mas eu não posso. Por que eu não posso? Não posso mesmo? Ou eu não estou me priorizando, ou eu estou passando por cima de mim, né? É porque eu não sei. Então, que recursos eu preciso desenvolver para viver isso, sabe? É um tempo que é favorável, que a energia que existe nesses dias nos ajudará se a gente se dirigir para isso com mais consciência, com o nosso desejo, sabe?
Marte em Leão tem muito a ver com desejo, e Touro também com desejo. Nosso desejo, no melhor dos sentidos do desejo, como aquela energia que nos alavanca, né, a gente se concentrar para fazer o que tem que ser feito para a qualidade da nossa vida como um todo, em todas as instâncias, ser muito mais prazerosa. Como eu falei, ser mais sensual, né? Então, é para a gente sair do não consigo, não sei, né? E colocar a mão na massa. É isso, minha gente. Então, a gente pode começar a refletir sobre isso hoje, continuar, né, amanhã, que é no final de semana a gente tem um pouquinho mais de tempo, e depois nos outros dias, e prestando atenção a tudo isso. E aí a gente contribui com o nosso entorno efetivamente, né? Porque a gente estando com mais alegria de viver, com mais conforto e prazer, né? E com independência emocional, não esperando que os outros façam pra gente, os outros nos tornem mais confortáveis, aí a gente contribui com o mundo espontaneamente também, com a vida, né? Tá bom? Então, uma boa lua nova em Touro, e que a gente comece essa semana com tudo isso muito vivo dentro de nós, e a gente vai continuar se falando, tá bem? Um beijo, obrigado pela companhia, como sempre, é muito bom a gente estar, né, conversando, sabendo que tem gente aí do outro lado vindo. Como sempre eu peço, se houver oportunidade de falar com outras pessoas sem estar impondo, né? A gente não tem que lembrar da teimosia taurina, né? Que pode estar acentuada. Não estou dizendo que os taurinos são sempre teimosos, não, porque nós não somos só o nosso signo solar ou o nosso signo lunar, nós somos uma mistura de energias, né? Mas uma característica sombria de Touro pode ser a teimosia, como todos os signos têm. Uma característica luminosa, uma não, várias, e outras sombrias. Então a gente cuidar, mas se a gente puder passar para outras pessoas que estão se mostrando disponíveis, a gente vai ampliando a nossa rede cada vez mais, e é uma maravilha. Que bom, que bom. Então, um beijo para vocês e um bom final de semana, repondo energias e se cuidando muito, né? Lembra muito disso, da ecologia interior, tá bom? Beijo, gente. Hipersensual, Gisela. Que bom que você gosta de me ouvir aqui. Ah, meu Deus. É muito bom receber o carinho de vocês também, viu? É muito nutridor, tenham certeza. Para todos nós da Terra de Rudá. Beijo, beijo.